Pessoal, vamos lá então fazer a revisão de conceitos, né, sobre matemática A aqui, ó, certo? Para que vocês então façam a prova conscientes das partes mais importantes que nós trabalhamos neste bimestre, apostila 2 e 3, certo? E façam a prova aí um pouquinho mais confiante, certo? Então, nós temos aí qual o valor da soma de ABC. E aí, ele te dá esse conceito aqui, ó, certo? Acho que dá até para fazer esse aqui mesmo, né? Qualquer coisa eu vou usando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só trocar aqui também. Vou colocar em azul para vocês. Então, olha só. É uma soma, né? Entre os números. E eu quero descobrir, então, o valor de C. Então, aqui eu já tenho 8, certo? E aqui eu tenho o valor de 3. Então, para a unidade, né? Vou colocar aqui do outro lado, ó. Para a unidade, nós temos 3, sendo que uma das somas é 8. Então, eu preciso descobrir este valorzinho de C aqui. Sabendo, então, que a unidade é 3, eu tenho que pensar que eu vou ter a dezena, né? Então, porque o 8 aqui, ó, já passou totalmente do 3. Então, nós vamos descobrir o número lá fazendo 13 menos o 8, certo? E aí, nós vamos ter 5. Então, descobrimos que esse C vale 5. Essa caneta aqui é muito forte, né? Muito... Vou fazer com essa pontinha aqui pra ver se dá. Aqui, ó. Com o 5, certo? Então, já sabemos, então, que o valor de C, vamos separar aqui, ó, é 5, certo? Aí, agora, lembrando, né, que somando 5 aqui, isso aqui é 13. Então, subiu a dezena aqui para somarmos esses dois números, né? E, de novo, eu tenho 1 com 3, que são 4. E aí, o B, que me dá 3. O 4 já passou aqui, né, do 3. Então, nós vamos pensar que esse 3 virou 13 novamente, né? Então, subiu aqui novamente. Então, nós temos 4, nós vamos fazer lá 13 menos o 4. E isso aqui é 9. Se você fizer lá 9 mais 3, são 12, mais 1, 13, subiu 1 lá no A, certo? Aí, de novo, você tem 5 com 1, ó. 5 com 1, você tem 6. E ele tem 3 aqui novamente. Então, passou, né? Então, nós vamos imaginar que isso aqui é 13. De fato, é porque subiu 1 aqui, né? Ó, e 1 mais nada é 1, desceu 1 aqui, ficou 13 de fato, né? Então, nós vamos ter lá 13 menos 6. E 13 menos 6 são 8, certo? Então, logo sabemos, né, que o AI vale 8, né? Então, nós temos lá, para C, nós temos o 5, para B, nós temos o 9, e para o A, nós temos o 8. E aí, nós vamos somar, porque ele tá pedindo para você fazer essa soma, né? Então, nós vamos somar lá, aqui, ó, o enunciado. A mais B mais C. Então, nós temos o A que vale 8, mais o B que vale 9, e mais o C que vale 5. Então, 8 com 9, nós temos 17, né? E 17 mais 5, nós temos 22. Então, a soma disso tudo aqui será igual a 22, certo? Agora, nós vamos ver um de subtração, que seria esse segundinho aqui, tá bom? Bora lá, então. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consigo. Okay. Vou deixar ele aqui do outro lado, porque fica mais fácil pra... Não, não vai não, porque eu preciso da canetinha.
Então, bora lá pro exercício 2. O exercício 2, ele fala lá assim, ó. Na subtração abaixo, cada letra representa um algarismo diferente. Qual algarismo que C representa? Certo? Então, veja aqui, pessoal, ó, que nós não temos nenhum número para representar, né? Mas nós sabemos o seguinte, ó. Se eu atribuir qualquer número para A, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. A menos A, ele vai dar 0. Qualquer número, por exemplo, lembrando, pessoal, que cada letra aqui, ó, vale um número, né? A vale um, B vale outro, C vale outro. As letras repetidas têm o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu falar que A vale 2, eu vou fazer 2 menos 2. E o B vai ser quem? 0, né? Então, eu posso usar quem eu quiser neste momento, certo? Então, o que eu sei com certeza é o quê? É que o B é 0, certo? E se o B é 0 aqui, ele é 0 aqui. Aí nós sabemos o seguinte, se ele é 0 aqui e ele está subtraindo um número C, ele vai ter que pegar emprestado com alguém, certo? E esse alguém vai ser o A. Então, eu vou emprestar um dele aqui para ficar, já fica 10, né? Vai ter que emprestar. Aí, olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu que esse A menos nada é nada, né? Não tem nada aqui. Então, aqui é 0 também. Se aqui é 0, então esse A vale quanto? Esse A vale 1. Porque ele empresta um aqui, ó. Cortado ele fica o quê? 0. E 0 com 0 é nada, né? É 0. Então, eu já descubro que o A vale 1 e 1. Então, 1 menos 1, 0. Beleza. O B valia 0. Aí, eu emprestei 1 do A, que valia 1, ficou 10. 10 menos quanto? Lembrando o seguinte, que o A vale 1, né? Então, 10 menos quanto que dá 1? Opa, 9. Portanto, o C é igual a 9. Ele não perguntou, né? Mas nós vamos colocar aqui. A vale 1, o B vale 0 e o C, que foi o que realmente ele perguntou, é 9, certo? Então, tá feito aí uma de adição e outra de subtração para vocês darem uma olhadinha, certo? Bora lá pro próximo conceito. O próximo exercício aqui foi um exercício adaptado, tá? Que eu adaptei para o que vocês estão estudando agora. Ele fala lá assim, ó, a empresa WQTU, calma aí só um minutinho, cosméticos, vende um determinado produto de X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x ao quadrado mais 232. Belezinha. Isso aqui foi vamos colocar até aqui na canetinha, né? Foi o custo, ó, certo? Ó, o custo. Aí ele continua dizendo lá assim, ó, e o seu valor, vou até grifar aqui para vocês, ó, e o seu valor de venda, então ele tem o valorzinho de venda dele, vou colocar aqui de outra cor também, para você ver as diferenças aí, tá bom? Ai, meu santo, isso aqui também quando encrenca. Muito bem. Então, ó, valor de venda, certo? Ele expressa por 180x menos 116. E ele continua dizendo lá assim, a empresa vendeu X unidades do produto, contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para que ela tenha lucro, certo? Então, vamos lá. Para que a empresa tenha lucro, eu preciso, lucro é igual a sua venda, o seu valor de venda, menos o valor de custo, certo? Vamos diminuir aqui para a gente ver esses valorzinhos aqui. Então, muito bem, ele quer saber
o lucro, né? Quanto que ele deve vender lá para ter o seu lucro. Então, ele tem aqui o valor de custo, que é esse 3x ao quadrado mais 232, e tem o valor de venda dele, que é o 180x menos 116. Então, nós vamos colocar lá, ó, lucro é igual o valor de venda, que é 180x, menos 116, menos o valor de custo. Abri aqui o parênteses, porque depois nós vamos ter que fazer a regrinha de sinal, né? Mesmo porque esse menos aí é da sua fórmula, tá bom? Então, 3x ao quadrado mais 232. Fechou aqui, certo? Então, nós vamos organizar isso aqui, porque logo já dá para ver que é uma equação de segundo grau, certo? Então, nós vamos ter lá 180x menos 116, menos com mais, menos 3x ao quadrado, menos com mais, menos 232. Vamos colocar todo mundo dentro das suas devidas ordens, né? Para uma equação de segundo grau. Bora lá, então. Nós vamos ter lá. Vou tirar esse lucro já daqui, tá? Mas não esqueça que nós estamos falando sobre o lucro, certo? Então, nós vamos colocar lá, menos 3x ao quadrado, mais 180x, menos 116, menos 232. E tudo isso é igual a zero, certo? Muito bem. Sabendo disso, vamos aqui, ó, poder calcular esses dois. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado, mais 180x, e aí nós temos dois sinais iguais, conservamos o sinal, e somamos esses dois valores, que vai dar 348, certo? E tudo isso é igual a zero. Então, a gente já pode separar os coeficientes da equaçãozinha de segundo grau. Então, o A vale menos 3, o B vale 180 e o C vale menos 348. Eu não vou ficar explicando passo a passo a equação de segundo grau aqui, porque nós trabalhamos muito isso aqui o ano passado e o comecinho desse ano também nós vemos, certo? Então, já relembramos bastante. Vou colocar as fórmulas aqui para que você não esqueça. B ao quadrado, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes o C, né? Vamos achar o valor de delta, então, que é 180 ao quadrado menos 4, menos 3 vezes menos 348. 180 vezes o 180, nós temos 32.400. Aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 348, nós vamos ter 4.176. E aí, subtraindo esses dois valores, nós teremos 28.224, certo? Agora, nós vamos tirar lá as duas raízes. Eu vou passar esses valores para cá, tá bom? Para que a gente, então, possa trabalhar. Então, vamos lá. Nós falamos lá que o delta vale 28.224, certo? Muito bem, sabendo disso, vamos relembrar aqui o Bhaskara, né? Menos B mais e menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o A. Então, x1, eu vou fazer lá, menos o B, né? O nosso B lá valia 180, certo? Positivo. Vou colocar aqui, ó, o B vale 180 positivo. Então, mais com menos é menos, 180. Menos, aí você pode, né, usar aqui, ó, mais e menos, né? Menos a raiz do seu delta. O delta foi 28.224. E a raiz deste valor aqui, ó, se você não sabe, fatora, certo? 28.224 será 168, certo? Dividido pelo seu A, o A lá estava valendo menos 3. Então, 2 vezes menos 3, nós teremos menos 6. Como os dois sinais são iguais aqui, negativo e negativo, nós vamos somá-los, né? Conservar o sinal
dele. Então, somando aí 180 com 168, dá menos 348. E vamos dividir isso por menos 6. Menos com menos é mais. Já vamos trabalhar isso aqui. Então, nós sabemos que são 58, tá bom? Deixa eu arrumar isso aqui. 58. E x, duas linhas, nós temos menos 180, mais 168, dividido com menos 6, né? Então, vamos conservar o sinal. Isso aqui vai dar menos 12, menos 6, menos com menos é mais, e nós vamos ter o valor de 2, certo? Começando do menor número, né? Se a gente tivesse que descrever o conjunto verdade aqui, as raízes seria 2 e 58, certo? Então, a pergunta dele lá foi a seguinte: quanto ele tem que vender para que ele tenha lucro nessa empresa? Então, nós vamos descrever lá. 2 menor que x, menor que 58. Se ele vender dentro disso aqui, ó, ele tá no lucro, certo? Então, feita a questão aí, conseguimos realizar o exercício, tá bom? Bora pro terceiro. Terceiro exercício, vamos lá. Terceiro não, né? Quarto exercício esse aqui. Quarto exercício, ele fala lá assim, ó. A diferença entre o quadrado de um número... Deixa eu diminuir aqui. A diferença entre o quadrado de um número inteiro positivo e o seu dobro é menor que 15. A soma dos possíveis valores para esse número é... Então, tem uma pegadinha aqui, isso aqui é do sistema etapa, tá, pessoal? Então, vamos ver qual foi a pegadinha aqui, ó. A diferença, então, essa palavra é de extrema importância para você, porque quando ele fala a diferença, você vai ter que trabalhar com a subtração, certo? Tem aluno que você pergunta lá, a diferença de tanto para tanto, ele coloca aqui um é x e outro é y, certo? Ele não quer saber a diferença entre a letra x e y, ele quer saber a diferença, a subtração. Então, presta atenção nessa palavra, porque em vestibulares, em provas, cai muito, certo? Então, nós vamos falar sobre isso aí. Então, ele fala lá assim, ó, a diferença entre o quadrado de um número, que número? Não sei, então eu vou agregar este número como x, né? O quadrado deste número, ó, na diferença do dobro deste número, certo? Então, o dobro desse número, lembrando que 2x é a mesma coisa que 2 vezes o x, ó, é o dobro do número, certo? Ele vai ser menor que 15, foi isso que ele falou lá, certo? Ótimo, isso aqui já dá para ver que vai entrar numa inequação de segundo grau, certo? Então, nós vamos lá trabalhar bonitinho com ele, certo? Então, ó, x ao quadrado menos 2x, esse 15 vai vir aqui pro outro lado, então eu vou colocar ele como menos 15, vai ser menor que zero, certo? E aí, nós vamos trabalhar de novo equação de segundo grau. Como eu já coloquei no exercício anterior, eu já relembrei as fórmulas, vamos fazer direto, certo? Então, nós temos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E aí, você vai ter delta é igual base negativa de expoente par é positivo. Então, 4 menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, e 4 vezes o 15, nós temos 60. Portanto, o seu delta é igual a 64. Vamos calcular o x1, então. O b aqui, né, nós não separamos, mas esse é o a, esse é o b e esse é o c. Então, o seu b já é negativo, né, ó? Então, menos com menos é mais. Mais 2 na raiz de 64, que é 8. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Vou começar com mais, tá, pessoal? Mais 8 dividido por o A, vale 1, então 2, né? Então, nós temos 10 dividido por 2, 5. Belezinha, fizemos aí o valor de x1. x2 mais 2 menos 8 dividido por 2, nós vamos ter aí menos 6 dividido por 2. E aí, nós temos menos 3, certo?
Então, vamos resolver. Vou resolver aqui do outro lado mesmo. Deixa eu passar aqui, ó. Vamos continuar aqui do outro lado, certo? Então, nós temos lá, ó. Se a gente tivesse que escrever o conjunto verdade, nós começaríamos pelo menor número, né? Menos 3 e 5. Então, nós vamos descrever isso aqui dentro da inequação, certo? Menos 3 é menor que x e é menor que 5. Só que olha só, eu disse para você lá que teve uma pegadinha, né? Deixa eu arrumar esse 5 aqui. Consigo deslizar esse aqui, calma aí. Eu disse para vocês que aqui teve uma pegadinha, né? O ruim dessa luzinha é que tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Uma belezinha. Então, bora lá. Ele falou aqui, ó, a diferença entre quadrados de um número inteiro positivo. Muitas vezes essas informações passam, né, da nossa visão, ok? Então, tome cuidado. Inteiro positivo. Só que aqui, ele deu números negativos, certo? Então, olha só, ele disse lá, menos 3 é menor que x. Então, menos 3 é menor que x. Quais são os valores que x pode ter? Menos 2, menos 1, o 0. Aí, ele diz que x é menor que 5, né? Então, o 1, o 2, o 3, o 4, e paramos por aqui porque ele é menor que 5, né? E aí, então, quem que nós vamos ter que ele fala lá, a soma dos possíveis valores, né? Quem que nós vamos somar? Os números inteiros positivos, ó. Então, cuidado, porque sai somando tudo, você não vai achar o valor lá, certo? Então, você tem o 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, certo? Então, esses são os números inteiros positivos. E aí, somando isso aqui, você vai ter o 10, que é a sua letra B, lá, ó. Certo? Ó, B. Bora, então, pro próximo exercício. O exercício 5 é praticamente igual a esse, né? Mas ele te dá lá as situações. Ó, a soma das soluções inteiras da inequação. Veja que ele falou inteiras. Ele não falou nem positivo, nem negativo. Se ele falou inteiros, lembre-se que o conjunto dos números inteiros são os positivos e os negativos, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para você relembrar isso, certo? Muito bem, não dá para eu fechar aqui, ó, porque a canetinha não pega, mas fecha aqui, tá? O valorzinho dele. Então, isso são os números inteiros, certo? Então, aqui, a diferença é que você vai usar todos, né? Então, bora lá. E ele fala lá assim, ó, a sua inequação é exatamente 5x ao quadrado mais 20x, mais que tá todo mundo na ordem, né? Menor ou igual a 0, certo? Isso aqui também é do etapa, tá? Então, bora lá fazer essa situação. Quem que é o A? 5, o B, 20 e o seu C, 15. Beleza, vamos para o delta. Então, você tem 20 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes o 15. Beleza. Esses 5 aqui não tá ficando muito bonito, mas vê aí, tá bom? Aí, nós temos aí o 20 vezes o 20, né? Que é a letra B que você tem aí. Então, aqui, pessoal, ó, dá até para diminuir, dá para facilitar a nossa vida aqui, ó. Eu posso dividir isso aqui por 5, ó, porque ele vai ficar 4, né, ó, o A fica 4. Eu vou fazer melhor, ó. Vou dividir aqui em cima para você enxergar melhor, ó, certo?
Vou explicar esse aqui para vocês, porque de repente você tá numa prova e o valor é alto e você consegue enxergar que dá para fazer essa divisão. Vamos voltar aqui um pouquinho, abre um parênteses aí, tá bom? Então, ó, veja aqui que não é tão alto, né? Mas na hora que você vai colocar no Bhaskara, claro que 20 vezes 20 é 400, professora, eu já sei disso, ótimo. Mas na hora de fazer as multiplicações lá depois, os números vão ficar altos, você vai ter que usar multiplicação com 2 números no multiplicador e tudo mais. Então, se der para você fazer isso, já facilita a sua vida, ó. 5 dividido por 5 dá quanto? X ao quadrado. Aqui já vale 1, já diminuiu, certo? Ó, 20 dividido por 5 dá 4x, ó, já facilitou a sua vida, certo? Mais 15 dividido por 5 dá 3. Olha que belezinha, certo? Então, para você fazer o cálculo do seu Bhaskara, vai ficar mais simples agora para você, certo? Você não vai precisar ficar calculando muito, dá para você usar a cabeça tranquilamente, certo? Então, para A, nós vamos ter 1, para B, nós temos 4, e para C, nós temos 3. Então, delta vai ser igual B ao quadrado, né? Então, nós vamos ter 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 3, certo? 4 vezes 4, nós temos 16, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3 são 12. E aí, o nosso delta aqui vai ser o 4, certo? E aí, nós vamos calcular x1 e x2, né? Para poder, então, ver o que ele tá querendo que você faça lá, tá bom? Então, bora lá. X1 menos B, né? Então, menos 4, mais... então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui a raiz quadrada do seu delta, que seria 2, né? E 2 vezes o A. 2 vezes o A, 2. Então, nós vamos ter menos 2 dividido por 2, e isso aqui nós vamos ter menos 1, certo? E aí, o x2, você tem lá menos 4, menos 2 dividido por 2, vai dar menos 6 dividido por 2, e nós vamos ter menos 3, certo? Então, nós vamos descrever esses dois valores lá. Então, se a gente fosse escrever lá o conjunto verdade, nós teríamos que escrever ele do menor para o maior, né? Então, menos 3 e menos 1. Lembrando que o menos 1 é maior porque ele está mais próximo do zero, certo? Então, nós descreveríamos isso aqui desta maneira, ó. Menos 3, veja aqui, ó, que é menor ou igual. Então, menor ou igual a x, menor ou igual a menos 1, certo? Então, ele quer que você faça a soma dos inteiros. Então, nós vamos trabalhar com os números que estão aqui dentro, ó. Certo? Quem são os números que estão aqui dentro desse intervalo? Menos 3, menos 2 e o menos 1. Então, vamos somar estes números. Nós temos lá menos 3 mais menos 2 mais menos 1. Menos 3, se você não enxerga, faça passo a passo, tá bom? Ó, as regras de sinais, mais com menos, menos, mais com menos, menos, certo? Então, sinais iguais, conserva o sinal e soma, né? 3 com 2, 5, e 5 com 1, nós vamos ter menos 6. E aí, nós temos a alternativa A aqui, certo? Bora para o próximo exercício, que é do etapa também. Deixa eu colocar esse aqui do outro lado. Esse aqui ele fala lá assim, ó. O custo diário de uma empresa para a produção de canetas é C igual a x ao quadrado menos 45 mais 70. Esse aqui é o custo que ele tem, certo? Ó. Custo. Aí ele continua. Onde x é a quantidade de canetas produzidas diariamente. Cada unidade do produto é vendido por R$10. Então, cada unidadezinha dela é vendida por R$10, ó. E aí ele pega tudo, né? Que essa caneta é muito boa. Resultando em uma receita, ó, receita de 10x.
em qual intervalo X deve estar para que a empresa não tenha prejuízo. Então, vamos lá. Ele está falando de prejuízo, certo? Então, nós vamos relembrar aqui qual é a fórmula do prejuízo que nós vimos em sala. Então, prejuízo vai ser igual à sua renda menos o seu custo, certo? Então, aqui, ó, ele já falou da renda, ó, certo? Ó, vamos apagar isso aqui para você ver aqui, ó, ele já falou da renda, ó, 10x. Então, você já vai colocar lá, né, ó, prejuízo é igual a 10x, menos o seu custo. Então, o custo, vamos apagar aqui, né, que ficou muito escuro, o seu custo é esse valor aqui, ó. Então, nós vamos colocar lá, x ao quadrado menos 45x mais 700. Certo? Então, ótimo. Feito isso, nós vamos calcular, tirar essa situação de dentro do parênteses, né? E vamos lá usar a equação de segundo grau novamente. Então, ó, 10x menos com mais, menos x ao quadrado, menos com menos, mais 45x, e menos com mais, menos 700. Vamos colocar todo mundo dentro dos seus devidos lugares, né? Menos x ao quadrado, mais 10x, mais 45x, menos 700. Vamos arrumar isso aqui, porque isso aqui já dá para ser calculado, ó. Certo? Então, nós vamos ter mais 55x menos os 700, certo? Para não ficar, como é que fala? Para você não se atrapalhar aqui, eu vou tirar esse p daqui e vou igualar o que eu preciso para zero, tá bom? Então, nós vamos ter lá x menos x ao quadrado, né? Mais 55x menos 700 igual a zero. Pronto. Equação de segundo grau, tá todo mundo dentro dos seus devidos lugares, certo? Então, para A, nós vamos ter menos 1, para B, nós vamos ter 55, e para C, nós vamos ter menos 700. Então, Bhaskara, né, nós vamos ter lá, se você souber usar aqui a soma e produto, você também pode, tá, pessoal? 55 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 700. Então, delta é igual a 55 vezes 55, nós temos 3.025. Menos com menos mais com menos menos. Aliás, tá tudo menos, menos com menos mais com menos menos, e nós vamos ter 2.800. 4 vezes 1, 4, né? Vezes 700, 2.800. E aí, fazendo essa subtração, nós temos 225, certo? Eu vou passar esse valor do delta lá para o outro lado para gente fazer o x1 e o x2, tá bom? Então, bora lá. Então, o delta aqui foi 225, né? Então, vamos achar o x1. Lembrando lá que o seu B, né? O seu B estava valendo 55, né? Para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. E positivo, então, nós vamos ter menos 55, mais a raiz de 225, que é 15, dividido pelo valor do seu A, que estava valendo lá, deixa eu lembrar aqui, menos 1, né? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1, nós vamos ter menos 2, certo? Conserva o sinal do maior, faz essa subtração aqui que vai dar 40, né? Por menos 2, então 40 menos 2, 20 que nós temos lá. E x duas linhas, nós temos menos 55, menos 15, dividido por menos 2, sinais iguais, conserva o sinal e vai somar isso aqui, então vai dar menos 70 dividido por menos 2, menos com menos é mais, e essa divisão, então, 35, certo? Se nós tivéssemos que escrever isso dentro do conjunto verdade, nós escreveríamos do menor para o maior,
né? Então, vamos descrever isso dentro da inequação. 20 é menor que x, que é menor que 35, certo? E aí, você vai olhar aqui. Deixa eu só lembrar aqui da igualdade que nós usamos lá, né? Só um minutinho. Diariamente, cada unidade do produto é vendido por R$10, resultando em uma receita de 10x. Em qual intervalo x deve estar para que a empresa não tenha prejuízo? Então, tem que ser menor ou igual, certo? Então, menor ou igual, nós vamos ter aqui essa inequação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Letra E, certo? Certinho nele aqui, tá bom? Vamos para o 7º exercício, que fala lá sobre o custo. Muito bem, isso aqui é tranquilinho, né? O custo de uma camisa para uma loja de roupa é de R$120. Então, nós vamos colocar aqui, ó, camisa. O preço de custo dele sai por R$120. Então, você tem uma fábrica, a fábrica faz camiseta, essa camisa, e essa camisa sai por R$120 para a fábrica, tá bom? O custo de uma calça, então, nós vamos colocar da calça aqui também, ó. O custo da calça sai por R$150. Ótimo. Então, R$150 é o custo para essa fábrica, certo? Aí ele continua lá assim, ó. O lucro, então o lucro dessa loja, vamos colocar para a camiseta, né? Obtém o vendedor camisas e calças é de 20 a 15% respectivamente. Então a camisa, ele ganha 20% do valor do custo, certo? Do custo. E o lucro da calça, vou colocar como CL, tá bom? É 15% do custo. Então, o lucro dele é 20% de 120 e o lucro da calça é 15% do custo, que é 15% de 150, certo? Aí, vamos ver o que ele quer, porque aí a gente já faz tudo aqui, né? Sobre o preço do custo. Certo dia, um cliente comprou 6 camisas. Então, vamos anotar aqui, ó. Cliente compra 6 camisas. E cliente compra quantas calças? 3 calças. Certo? Qual foi o valor pago pelo cliente? Então, ele quer saber quanto que o cliente gastou. Então, o cliente quer saber quanto que o cliente gastou e qual o lucro da loja em relação a essa compra. Então, ele quer saber o lucro da loja em relação a essa compra. Então, bora lá fazer toda essa situação. A primeira coisa a se fazer aqui, pessoal, é saber quanto de lucro ele tem por cada camisa, cada calça, certo? Então, nós vamos calcular lá a porcentagem. Então, vamos calcular a porcentagemzinha lá, certo? Da camisa primeiro. Então, camisa, 20% de 120, não é isso? R$120. Tão fácil assim, ó. Você vai cortar, pegar esse 2 e multiplicar por 12. Então, R$24 é o lucro que ele tem da camisa, certo? Então, ele vai vender a camisa 120 é o custo, né? Ele quer o lucro de R$24. Então, ele vai vender para o cliente cada camisa R$144, certo? Lembrando que esse é o lucro dele, ó. Agora, nós vamos falar da calça, ó. Calça.
15% de 150. Se você tem dificuldade aqui, faz por 10, desmembra, né? Faz por 10 e 15, ó, que fica mais fácil para você, né? 10 e 5%, depois você soma. Se você conseguir enxergar isso aqui no modo geral, você também pode fazer. Então, 10% de 150, você cortou, deu 15, né? 5%, se 5% é a metade de 10%, então a metade de 15, né? Que vai dar 7,5. A soma desses dois aqui, nós temos lá 22,50. Esse é o lucro dele. Então, ele vai pegar essa calça, vai ter o custo de 150 e vai acrescentar 22,50 neste valor para vender para o cliente, certo? Então, o cliente vai pagar por calça 172,50. É isso que ele vai gastar nessa calça, certo? Aí o camarada fala lá assim, qual que é o valor então que o cliente gastou na compra dele? Ele me compra 6 camisas, então 6 camisas por 144, certo? Se ele compra 6 camisas por 144, ele vai pagar isso aqui 864, só fazer lá a multiplicação, né? E aí ele compra 3 calças, e 3 calças por quanto? Por 172,50. Foi isso que ele comprou, certo? Então, ele vai gastar só em calça 517,50. Vamos fazer uma limpeza aqui, porque essa tela é muito sensível. Aí vai ficando um monte de pontinho aqui. E aí a pergunta foi a seguinte: quanto que o cliente gastou? Então, a primeira pergunta nós vamos responder, né? Bom, se ele gasta em calça e em camisa, nós vamos somar esses dois valores aqui, certo? Então, o cliente me gasta quanto? 864 mais 517,50, ele vai gastar 1.381,50, certo? Isso é o que o cliente gasta. Aí, a segunda pergunta foi a seguinte: com essa compra aqui, de 6 camisas e 3 calças, qual foi o lucro da loja? Então, ó, por camisa, o lucro é 24. Então, vamos lá. Camisa, o lucro é 24. E ele pega e me compra 6. Então, esse lucro foi de 144 para a loja, certo? Aí, o cliente vai lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, só para você ver, ó. Aí, o lucro da calça, ó, foi de 22,50, certo? Aí, o cliente vai lá, vou te colocar aqui 22,50, multiplicado por 3 calças, certo? Então, 67,5 só em calça foi o lucro dessa loja. Somado os dois, né? Vamos somar essas duas situações. O lucro da loja com esse cliente foi de 211,50. Esse aqui foi o lucro da loja, certo? Vamos lá. Apagar tudo aqui, né? Deixar limpinho. Pra gente poder pegar a próxima página. Deixa eu ver aqui. Aqui, o próximo exercício. O exercício de número 8 são os números binários, né? Some 110 na base 2 e 111 na base 2. É isso que ele quer que você faça. Soma os dois, tá bom? Verifique, então, o resultado. Nós já conversamos isso em sala de aula, né? As bases lá. Então, se é na base 2, quais são os números que eu tenho? O 0 e o 1, certo? Sabendo disso, eu tenho, então, os números em sequência, né? Quem que eu posso fazer aqui em relação a esses números binários? Então, eu posso juntar o 1 com o 0
e posso juntar o 1 com o 1. Depois eu posso juntar o 10 com o 0, que dá 100, né? E posso juntar o 10 com 1, que dá 101. Mas aí, pessoal, a gente não vai usar tanta informação, né? Então, não precisa de tanto. Deixa eu só pegar aqui e apagar aqui, colocar um pouquinho mais pra cá, porque senão isso aqui não vai ficar completo, certo? Então, você poderia ter escrito aí do jeito que eu te falei, certo? Vamos somar aqui, ó, 0 com 1 dá 1, e 1 tá dentro da nossa sequência. Isso aqui é importante para você. Passou daqui, nós vamos contar posições, começando do 1, né? Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, tá bom? O segundo é 1 mais 1, dá 2. Dentro da nossa sequência, não tem 2, ó. Então, nós vamos contar as posições. 1, 2, a posição do 2 é o 10. Então, 0 e sobe 1. Aí, você tem 1 mais 1 mais 1, que dá 3. 3 você não tem dentro da sequência, ó, que você estava trabalhando, certo? Então, você vai olhar a posição do 3, que é o 11. Então, 11 tá feito. Este aqui é o valor da sua soma de base 2, certo? Agora, nós vamos ver o exercício 9. Bora lá. Exercício 9 é a mesma coisa, né? Somar lá os números na base 2. Então, nós vamos ter lá 1, 0, 0, 0, 1 e 1, tudo na base 2, certo? E você tem com a soma de 1, 1, 1 e 1, 1 e 0 também na base 2. Então, nós vamos usar o 0 e o 1, certo? Aí, você tem o 10 e o 11. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui nós vamos contar posições, certo? Se você não tiver essas duas posições, esses dois números em relação à sua soma, a partir do primeiro a gente conta posições, né? 1, 2 e terceira posição. Então, nós temos 1 mais 0 dá 1. Opa, primeira posição é o 1 mesmo e nós vamos usar ele. Já tem 1 lá. 1 mais 1 são 2, então posição 2 é o 10. Subiu 1. 1 mais 1, 2 de novo. A posição é 10, subiu 1 lá. 1 mais 1, posição 2, né? Porque dá 2, então dá 10, subiu 1. 1 mais 1, de novo, a posição 2, que dá 10. Subiu 1. 1, 2, 3, ó. A posição é a terceira, então seria o número 11. Então, essa é a sominha que você tem dos números binários, tá bom? O próximo exercício aqui é sobre as retas, né, que nós temos. Então, B menos A mais 1 para o intervalo, né? Então, o intervalo de 10, ele está na raiz, né? Então, vamos colocar lá, ó, fechado no menos raiz de 10 e fechado na raiz de 15, beleza. Eles estão todos fechados lá nessas raízes, certo? Então, se você não enxerga, pessoal, faça ele aqui dentro da retinha, ó, certo? Ó, ele tá fechado na raiz de menos raiz de 10. Então, você vai pensar na raiz à frente dele, que está fechado e que é exato, certo? Ou seja, um número inteirinho lá para você, certo? Então, quem será? O menos raiz de 9, porque menos raiz de 9 dá menos 3, certo? Aí, você tem o fechado na raiz de 15. Aí, você vai pensar no antecessor. Lembra? Eu expliquei isso em sala de aula e falei o porquê que você estava fazendo isso, certo? Lembre-se, ó, se você tem uma reta e essa reta, ó, é menos raiz de 10, fechado, né? E fechado na raiz de 15, o seu intervalo está nesse tchá-tchá-tchá aqui, ó, certo? Então, por isso que não pode ser para esse outro lado que você vai pensar, tá bom? Então, quem será? A raiz em 9. Quem que é a raiz de 9? O 3. Então, ao invés de você usar essa daqui, você vai usar essa daqui, ó, certo? Então, vamos colocar lá. Você falou que menos 10 fechado e 15 fechado também, né? Nós vamos ter o menos 3 e o 3.
E a fórmula era qual? Lembrando que esse é o A, esse é o B, né? Nós temos B menos A mais 1. Então, mais 1, né? Então, vamos colocar lá. 3 menos 3 mais 1. Menos com menos é mais. Então, 3 mais 1 são quanto? 7, não é isso? Então, são 7 números dentro desse intervalo aqui, ó. Fechado no menos raiz de 10, fechado na raiz de 15. Então, esse tchá-tchá-tchá aqui, ó, junto com esses dois números, são 7 números inteiros que você vai ter dentro dessa relação, certo? Bora pro próximo, que seria o último exercício, né? Que no caso, é frações, né? Então, você vai ter lá assim, ó, fechado no menos 17 sobre 4. E no 3 sobre 2 fechado também, tá bom? Então, muito bem. Se você não consegue ver isso, faça a sua divisão, certo? Faz lá, menos 17 dividido por 4, porque fica mais simples para você enxergar. Vai te dar mais trabalho, mas fica mais fácil para você enxergar, certo? Ó, então, 4,25 dá essa divisão. E 3 dividido por 2, você vai ter 1,5. Então, dentro da reta, ó, você vai ter fechado no 4,25, ó, certo? Então, você vai pensar no... Ele é positivo, não, perdão, ele é negativo, tá? Ele é negativo, ó, porque menos, mais com menos é menos, né? Então, você vai pensar no número à frente dele, que está mais próximo do zero, que seja inteiro. Então, é o 4, né? Concorda comigo que é o 4? Depois, você tem fechado no positivo 3 sobre 2, que dá 1 sobre 1,5, né? E você vai pensar no inteiro antecessor dele, certo? Que seria quem? O 1, né? Porque depois vem 1,4, 1,3, então o 1 seria o de extrema importância para você, certo? Então, é dentro desse intervalo aqui, ó, que você vai trabalhar, certo? Então, vamos trabalhar. Lembrando que ele quer saber de todos esses números bonitinhos aqui, certo? Que estão lá. Então, nós vamos colocar lá o 4 e o 1. Então, você vai ter lá B, né? Vamos colocar aqui, ó, B menos A mais 1. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter lá o B, né? Que é 1 menos o 4 mais 1. Então, nós temos 1 mais o 4, menos com menos, mais, né? Mais 1, 4, 5 e 6. Então, nós vamos ter 6 números, né? Dentro desse intervalo, certo? Então, nós só colocamos aqui, ó, menos 4 fechado e o 1, certo? Então, vamos fazer essa conta, ó. Seria menos 4 fechado, né? Menos 3, menos 2, menos 1, o 0 e o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter 6 números aí a ser trabalhado, tá bom? Essa sua revisão, estude, veja, reveja, certo? Para você poder estudar e ir bem para sua avaliação, certo? Tchau, tchau, pessoal.